qual é o caminho que já deu certo. Existe um protocolo, já foi testado e que lá funciona. Com que, sei lá, percepção você quebra o protocolo? Porque vai ter situações que você não vai cumprir. E é uma situação sua. É você que faz essa decisão ali. Todo protocolo, guideline, ele é uma sugestão. E essa sugestão, quando você tem aquela situação que eu fiz, eu vou dar mais ou menos volume, por exemplo, eu sei o que é melhor. Quando a gente eventualmente foge um pouco, quando eu tenho uma situação que não está prevista, quando eu tenho 2 ou 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo, aí eu tenho que ficar pesando uma coisa e outra. Vou dar um exemplo assim. Eu tenho um tromboembolismo pulmonar, que eu tenho que dar anticoagulante para tratar, mas isso é uma coisa. Agora, se eu tenho tromboembolismo no paciente que acabou de fazer uma cirurgia de tumor cerebral, se eu der anticoagulante, eu vou sangrar lá em cima. Como é que eu faço? Entendeu? Estou te dando um exemplo assim. Então, se você tem só o tromboembolismo, eu sei o que eu faço. Entendi. Mas se eu tenho um tromboembolismo num outro contexto, não é tão simples. Então, é isso. Quando a gente, eventualmente, não vamos falar que a gente não segue o protocolo. Quando o protocolo não prevê alguma situação específica, quando tem situações múltiplas, eu tenho que, às vezes, ajustar a melhor prática. Hoje em dia, a gente tem muita evidência de vários cenários que a gente sabe para o caminho que tem que ir. E sabe, principalmente, aquilo que é o pior cenário que a gente tem que evitar. Então, essa é a arte da medicina, né? Porque se fosse tudo regrinha, né? A inteligência artificial resolveria tudo. Mas o que você falou é interessante. Às vezes, nem é buscar o melhor caminho. Muitas vezes é lutar para não ter o pior resultado. É lutar com o tempo. E quando tem o pior resultado, seja... Deve ser complicado dar uma notícia dessa pro paciente, né? Pra família, né? É muito difícil, né? Assim, tem cenários e cenários, né? Então, quando a perda é súbita, é só você pensar no seu dia a dia de pessoas que você conhece. Se você tem um familiar que teve um acidente e morreu, se você tem um familiar que tem uma sepse grave, que foi entubado, já está há 1 mês na UTI, você vê que não está indo. E nesse caso, se ele é um paciente jovem, ou seja, é um paciente já mais idoso, que já tem uma doença avançada, então a maneira de aceitação, de entendimento do fim de vida, ele depende do cenário, do contexto. Mas passar notícia ruim, talvez é uma das coisas mais desafiadoras que a gente tem, né? E o latino-americano e o brasileiro fazendo parte disso, a morte é um tabu, né? Você aprende isso na faculdade? Como que você faz isso? A gente aprende. Não é uma coisa assim muito direta, mas você acaba aprendendo e ao longo da sua vida você tem treinamento. Não tem uma matéria específica na faculdade para isso? Não. Tinha que ter, né? Tinha que ter. Não é uma conversa fácil ali, né? Eu acho que é porque eles preparam o cara pra ganhar, né? Fala assim, não, vai lá e ganha, meu irmão. Você tá aí pra ganhar um jogo. É que é difícil. Não, eu sei, tô brincando. Tem que seguir um certo protocolo pra dar esse tipo de notícia, sabe? Tipo, né? A pessoa tem que estar sentada, às vezes, né? Na maioria das vezes. Hoje tem técnicas pra você conversar, pra você acolher. E assim, no fim, isso é um emissor de uma informação. Pode ser boa e pode ser ruim. Nós podemos falar de morte, mas pode falar no diagnóstico de câncer de pulmão, de câncer de próstata, ou de uma infecção grave, ou de uma doença que é potencialmente fatal. Então, faz parte, né? E aí você tem esses momentos, né? Você fica triste, depois revoltar, depois, cara, vamos embora. O que tem que fazer para melhorar? E isso faz diferença. Sim. E esse tempo ele é variável. Tem gente que isso é meio instantâneo, né? Fica triste, bravo e já vamos embora fazer as coisas. Tem gente que demora semanas, meses, tem gente que nem sai dessa fase. Então, a cabeça do paciente é muito importante, né? Teve alguns casos do Covid, né? Que você olhava a tomografia e falava assim, cara, não tem condição. Eu vou entubar esse cara amanhã. Aí sentava no quarto do paciente, cara, o cara tava sangue no olho, falando, vamos lá, vamos melhorar, vamos fazer o exercício, Cara, foi assim, então vamos embora, vamos continuar aí. E no outro dia, mesma coisa, você olhava a tomografia, cara, não tem condição uma coisa dessa. Como é que pode, né? E aí ia passando o tempo, o paciente ia desinflamando e ia saindo. Aí eu falava, teve um especificamente, que esse que eu tô lembrando, falou assim, vai chegar um dia, você vai lá no consultório, eu vou te mostrar essa tomografia, você vai entender de onde você saiu. Você não tem noção.
Aí eu mostrei pra ele, cara, ele, posso filmar? Pode filmar. Não é de 90% de acometimento. Caramba, E tem gente que tem lá 30% cabeça ruim, vou morrer. E assim, cara, tua mente... Você acredita nisso? Eu tenho certeza. O poder da mente, assim, pra cura, essas coisas. Não tem é gente que fala que é pseudociência. Não é nem isso pra aí, cura, é pra suportar resiliência, suportar aquele período difícil até que as coisas mudem. Mas com certeza o pensamento positivo faz diferença, né? Nossa palavra tem poder, então eu acredito nessas coisas assim. Então, isso faz uma diferença, assim, brutal. Cara, dois pacientes com diagnóstico de câncer de pulmão do mesmo jeito. Um tá lá, meu Deus, o outro, não, vamos lá, vai dar certo. Qual que você acha que vai ser melhor? Então, faz muita diferença, né? E assim, a única certeza que a gente tem, talvez, na vida é que nós vamos morrer todo mundo um dia. Uns vão antes, uns vão depois. Uns vão ser sofridos, outros vão ser menos. Mas que nós vamos, nós vamos. O que nós temos que fazer, cara, viver cada dia bem, fazendo bem, cuidando da nossa família, tentando evitar. Mas um dia a notícia vai chegar para nós. Nós vamos descobrir que a gente tem um problema. Tem alguns que são privilegiados, né? Você acha que a religiosidade Quem que é o privilegiado? O que não descobre o problema? Aquele senhorzinho não descobre, de 90, 95 anos, que tá tudo certo, ele deita pra dormir e não acorda. Esse é o... Mas você acha que a religiosidade ajuda? Eu acho que ajuda. Tem inclusive trabalho mostrando que faz diferença. Então, eu acho que a gente precisa... A oração faz bem. Faz bem. Então, independente da sua crença, né? Eu tenho a minha crença, mas faz bem. É bem pessoal. Faz bem. Aí, né? Eu vi um estudo sobre a oração já bem avançado, já de bastante tempo, em que eles rezavam para um grupo de pessoas no mesmo estado, mesma situação, enfim, e que o grupo que recebia oração, mesmo sem saber que estava recebendo, tinha melhora. Diferente, uma melhora a mais do que o outro. Eu não consigo quantificar isso, né? Mas no estudo eles conseguiram chegar nesse consenso aí, tipo assim, não, que olha aqui, esse grupo reza, entra 10, sai 6. Esse que entra, sai 6. No outro tá saindo sempre 5, sendo 5. Então o estudo mostrou. Sim, você tem muita coisa que influencia, né? Se vai dar certo ou não. Mas o da mente... Eu acho que nós não controlamos nada na nossa vida mesmo. A gente vai por rumo, né? Mas o tratamento, cara. 10 pneumonias, você vai fazer os mesmos tratamentos. Uns vão dar muito certo, outros vão dar mais ou menos, outros não vão dar errado. É porque... Por que aconteceu? Por que um cara tem um choque séptico e morre e o outro não tem nada? Porque um é uma gripezinha, o outro tem um Covid grave. O corpo então, assim, é uma variável. É isso. Tem uma resposta inflamatória AC para a quantidade, aquele aspecto daquele paciente. Então é muito individual. E o que nós temos que estar preparado é para, baseado sempre em ciência, na melhor prática, na melhor conduta, no melhor tratamento, na melhor terapêutica, fazer o melhor para o paciente naquele momento que ele precisa. Entendeu? Está preparado para identificar e tentar antecipar antes que seja tarde demais. Vai dar certo ou não é outra conversa. Não tem como garantir que vai dar certo, mas tem como garantir que você fez tudo que foi possível e preciso. Aí a chance de dar certo é muito maior do que não dá. O que é a frase do Agosto Branco? Frase? Não tem alguma coisa, tipo assim, previna-se, né? Sei lá, não, porque sei. Sempre tem um meio jargão. Não sei. Tá ligado? Assim, não tem nada do... Não sei. Não tem? Não sei. Mas é porque geralmente quando você tem uma campanha de conscientização ou de prevenção, ela vem com um jargão, né? Cuide de sua vida para que alguém não cuide. Sei lá, geralmente é isso. Se eu fosse criar uma frase do Dr. Túlio, então. Não, a frase do Dr. Túlio para o Agosto Branco. Fume. Não fume. Essa é a frase. Muito obrigado. Não fume. Eu acho que é missão cumprida, então. Ué.